Fala galera, tudo bem? O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund no jogo do sábado, que era um dos jogos mais aguardados dessa reta final de campeonato alemão. Um jogo que significa muito para a temporada e que tinha um componente específico, que foi a troca de comando do Bayern no meio da data FIFA. Acho que foi uma reviravolta até inesperada pelo momento da temporada, né? O Bayern optar por uma mudança, colocando em dúvida aí o que seria essa sequência para a temporada, prestes a disputar um mata-mata de Champions, com o campeonato alemão aberto. É claro que isso também contribui para que essa decisão fosse tomada, mas enfim, estava na disputa e ainda era o favorito, embora tivesse perdido a liderança para o Borussia Dortmund na rodada anterior à pausa para a data FIFA. Agora, uma primeira mensagem que o jogo passou foi a de mais do mesmo, no sentido de que, seja o cenário que for, o Bayern chega no confronto decisivo, grande, gigante, no enfrentamento direto, leva melhor, leva vantagem. O Bayern nas últimas 8, agora 9 vezes em que enfrentou o Borussia Dortmund num confronto de primeiro contra segundo, o Bayern ganhou 8 e empatou 1. Então assim, é um Bayern que não dá margem para os confrontos diretos. Chega na hora do jogo com cara de final, dá Bayern. E esse é um aspecto que pesa pro lado do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund vinha fazendo um 2023 excepcional na Bundesliga. Então chega a esse jogo com 9 vitórias e um empate em 2023. Um aproveitamento muito melhor do que o Bayern, que não só diminuiu a distância, como fez o Borussia Dortmund assumir a liderança provisória do campeonato alemão. Só que aí chega no confronto direto, pancada. E claro, antes da gente falar sobre o lado tático, das primeiras impressões, afinal de contas é muito cedo ainda, a gente tá falando de um primeiro jogo que é condicionado por N fatores, mas para tentar fazer alguma leitura do que foi essa primeira versão do Bayern do Tuchel, é inevitável a gente falar sobre o grande lance do jogo, que foi a falha bizarra do Kobel. E é um lance que determina toda a sequência dos fatos, porque se a gente pega todo esse contexto que eu já pontuei aqui em diversos tópicos, se você pega um Borussia Dortmund que chega embalado, chega confiante, chega jogando bem, chega de goleada, só tinha tropeçado em um jogo no ano, que foi contra o Schalke, que tá lá embaixo na tabela, mas é clássico, naquele 2-2, mas tinha goleado o Colônia na rodada anterior. Então o Borussia Dortmund embalado, confiante, contra um Bayern com uma grande interrogação no ar. O que vai ser o impacto da troca de comando? Será que os jogadores vão reagir bem? Será que o time vai conseguir virar essa chavinha? Qual será o impacto que o Tuchel vai ter em termos de modelo de jogo, de formação, de desenho tático? Então, no lado do Bayern, só dúvidas. No lado do Borussia Dortmund, uma confiança lá no alto. Isso, em tese, poderia deixar o confronto mais igual, até mais favorável ao Borussia, embora o jogo fosse em Munique. Então, quando logo no início do jogo, um jogo que era igual, o jogo não tinha uma clara vantagem para nenhum dos dois lados, o Borussia até tinha criado uma chance pelo lado direito com a finalização do Reus travada pelo De Ligt. Então assim, era um jogo com um início normal de clássico. Aí o jogo, que tem todo esse componente, toda essa importância, tem essa falha inacreditável do Kobel num passe em profundidade do Upamecano, que já não tinha mais um destino, a bola já tinha passado do alvo, que era o Sané, a bola estava tranquila para o Kobel, a bola na direção do Kobel, que poderia até esperar dentro da área, ele sai para tentar antecipar, fura, e a bola vai na direção do gol. E gol do Bayern. Para mim esse é um lance determinante porque ele condiciona psicologicamente tudo que vem na sequência. E o baque do Borussia Dortmund, assim, é cair num buraco, um abismo, basicamente. Porque é aquele jogo em que você chega acreditando que dessa vez dá para encarar de frente, dá para olhar nos olhos e falar, tô jogando bola e posso vencer você. E aí você toma esse tipo de gol, desestabiliza completamente. O Borussia Dortmund sente e é atropelado nos minutos seguintes. O restante do primeiro tempo é um Bayern passando por cima. O Bayern poderia ter feito até mais, inclusive. O resultado, no fim das contas, até ameniza um pouco o tamanho do baque que o jogo traz para o Borussia Dortmund. Porque se o Bayern faz 5, 6, em dado momento do jogo, não seria exagero. E aí é exatamente o ponto que a gente pode abordar para falar do Bayern do outro lado. Por quê? Esse Bayern que faz um gol atrás do outro, que cria uma chance atrás da outra, é um Bayern que traz uma diferença básica em relação ao time do Nagelsmann. Não que o Bayern do Nagelsmann fosse incapaz de golear, pelo contrário, se a gente olhar para a média de gols do Bayern na temporada, a gente vê que é uma média altíssima. Mas o ponto que chama atenção e que evidentemente precisa ser colocado em perspectiva na questão do contexto também, é a forma como o Bayern foi um time mais modo rolo compressor do que o modo controlador. E aí tá uma grande diferença quando a gente fala em diferentes versões do Bayern ao longo dessa última década. Tudo bem, são 10 títulos seguidos do Bayern no campeonato, e se a gente for voltar lá no início dessa era, a gente vai resgatar um primeiro Bayern, um Bayern de tríplice coroa, que foi o Bayern do Jupp Heynckes. Então se a gente pega o Bayern dessa década dominante no futebol alemão, a gente vai pensar em dois treinadores que são sinônimos de Bayern rolo compressor. Jupp Heynckes e Hansi Flick.
épocas diferentes, elencos diferentes, mas times do Bayern que não se importavam em trabalhar tão calmamente, em controlar saídas, em elaborar jogo, embora tivessem qualidade e capacidade para fazer isso em diversos momentos da temporada. Mas era um Bayern que em jogos grandes atropelava adversários porque era um time muito forte nas transições. Recuperou, acelerou. Recuperou, usou pontas muito agudos, mais um Thomas Müller encostando e passa por cima. Faz um gol, faz o segundo, faz o terceiro e cria quantas chances puder a partir desse jogo mais vertical, mais direto. Esse era um Bayern muito marcante com o Jupp Heynckes, na Tríplice Coroa lá em 2013, do Hansi Flick, mais recentemente. E se a gente for pensar no Nagelsmann, era um time que também tinha uma capacidade muito grande para fazer gols, mas que era um time que tentava elaborar mais. Não era um time que tentava pisar no acelerador toda vez que recuperava a bola. Era um time que pausava, que distribuía as peças dentro do gramado, que conseguia se impor criando chances a partir de um modelo, na maior parte do trabalho, muito bem definido de ocupação de espaços. Algo que, se a gente for traçar um paralelo dentro dessa década dominante do Bayern na Alemanha, a gente pode falar com características diferentes também, tá? Mas em termos de não se importar em recomeçar para elaborar e controlar. Bayern do Guardiola. Foi um Bayern que teve uma capacidade de imposição tremenda, absurda dentro do cenário da Bundesliga. O Bayern atingiu um nível muito alto, embora tenha caído 3 anos seguidos na semi da Champions, o que para muita gente é suficiente para questionar a passagem do Guardiola pelo Bayern. Não acho que seja o caso, porque foi um time que atingiu um nível de imposição muito alto. Eu imaginava o Nagelsmann como treinador para anos de Bayern, pela capacidade dele. Por outro lado, eu sempre me lembro de uma entrevista que o Kramaric, que foi atacante dele no Hoffenheim, deu sobre o Nagelsmann e sobre como ele é um treinador difícil no dia a dia por ser muito inquieto e como ele quer sempre trabalhar diversas opções para mudar diversas vezes dentro dos jogos. Essa quantidade de informação às vezes se transforma num obstáculo para os jogadores, porque passa a ser algo desgastante. E é claro que trabalhando no Bayern, ele tinha um desafio diferente do que ele teve no Hoffenheim ou no Leipzig. Ele passava a ter que administrar um elenco de estrelas vencedoras, de carreiras formadas, e parte das várias teses que surgiram nos últimos dias, nas últimas semanas, foi de que esse desgaste existia entre ele e alguns jogadores, né? Foi falado sobre briga com o Mané, entre outros jogadores dentro do elenco, embora o Kimmich fosse um defensor e tudo, tá? Isso para passar rapidamente por esse aspecto mais de gestão de grupo, que é algo fundamental no trabalho de qualquer treinador também. Mas aí a gente falando da escalação do Bayern, eu quis pontuar o seguinte: com a mesma escalação que a gente viu o Thomas Tuchel colocar em campo nesse jogo contra o Borussia Dortmund, a gente viu uma diferença de posicionamento, de funções e de características, porque essa mesma escalação poderia ter um desenho diferente e um modelo de jogo diferente se fosse com o Nagelsmann. Então, se a gente olha para o time que enfrentou o Borussia Dortmund, a gente vai olhar para um retorno de um 4-2-3-1, um 4-4-2 sem bola, com o Thomas Müller encostando no Choupo-Moting no comando do ataque no momento sem bola. Pelos lados, Coman e Sané, sendo esses jogadores de aceleração, condução de bola, transições, castigar um adversário. Foi um Bayern de menos posse de bola do Borussia Dortmund, mas aí de novo, a gente precisa botar tudo no contexto de que o gol cedo facilitou muito o Bayern a assumir esse estilo, a ser um time que poderia explorar um Borussia Dortmund já com a confiança abalada, principalmente depois do baque psicológico da falha do primeiro gol, que precisaria se lançar, que tentaria jogar, que cometeria erros, que cederia campo aberto, e aí o Bayern castiga e muito nessas transições, com Sané, Coman e Thomas Müller jogando muita bola nesse jogo. Então esse 4-2-3-1, ele tem como uma característica muito diferente do que a gente vinha vendo com o Nagelsmann, os próprios laterais mais alinhados de uma saída com uma linha com 4 mesmo. Então não era o Alphonso Davies virando ponta no momento com bola. E aqui eu tô falando só de uma diferenciação de fase ofensiva, de modelo de jogo. Não tô nem fazendo juízo de valor, porque para mim não era um problema o Nagelsmann jogar da forma que ele acreditava. E o Bayern jogou bem daquela forma também em vários momentos. Então não é essa questão de um tá certo, outro tá errado. E sim de primeiras impressões do Tuchel e diferenças em relação ao que tinha sido ou que vinha sendo na maior parte das vezes o trabalho do Nagelsmann. Então, uma linha de defesa com Pavard e Alphonso Davies numa mesma linha já é algo diferente do habitual. Eu vou mostrar por que já. Um meio campo com Kimmich e Goretzka, até aí tudo bem, uma dupla de volantes que é a titular do Bayern na maior parte das vezes, com o Thomas Müller sendo esse 10, com os dois pontas mais de aceleração. Aqui vai estar uma diferença importante, mas o importante ter em mente aqui
O Bayern que sai jogando com uma linha de 4 e que não se preocupa em ficar tanto com a bola, se puder acelerar, inverter o corredor, explorar o ponta do lado oposto, usar essa característica dos dois pontas, de partirem para cima, de buscarem o fundo, mas de driblarem para dentro também, além da leitura de espaços do Thomas Müller, que pode fazer um corta-luz, como ele fez espetacular no lance do quarto gol, o gol do Coman, que foi mais um contra-ataque puxado pelo Sané. Se a gente olha para essa mesma escalação e pensa no time do Nagelsmann, ela teria algumas diferenças. Porque muito provavelmente o Coman estaria ao lado oposto do Alphonso Davies, porque o Coman seria o cara para ocupar um dos corredores. E dentro dessa ideia, a gente provavelmente teria um Bayern com Alphonso Davies e Coman como alas que ocupam as pontas no momento com bola, com o Pavard ficando como um terceiro zagueiro na saída, com o Goretzka, que faz a saída e volta, né, sendo esse segundo volante que vai atacar, porque ele é fundamental nas transições, seja para roubar a bola, para conduzir, para chegar finalizando a área, pela força física que tem, que é a grande marca da carreira dele, mas sendo esse jogador que chega para finalizar muitas vezes, então ele vai variar. Ora ele vai estar alinhado ao Kimmich, ora ele vai estar alinhado ao Thomas Müller, mas nesse cenário projetando que era essa escalação com o Nagelsmann, uma diferença importante, o Thomas Müller seria um dos meias nessa faixa central. O Sané jogaria por dentro. E aí poderia ser, enfim, o Choupo-Moting nessa escalação, poderia ser o Mané e tudo. E aqui está uma das reflexões, assim, uma das dúvidas para a gente observar na sequência de trabalho do Tuchel. Essa foi uma primeira versão. Pode ter sido especificamente por conta do confronto com o Borussia Dortmund. Pode ter sido especificamente por conta do gol cedo. Pode ter sido especificamente por conta do contexto que permitia um jogo de transições para que o Bayern fosse um Bayern mais Jupp Heynckes, mais Hansi Flick, do que Nagelsmann, no sentido de ser esse rolo compressor. Mas algumas dúvidas que ficam em relação à sequência do trabalho são em relação às escolhas que o Tuchel vai fazer para a utilização de certas peças. Por exemplo, um Bayern de pontas mais agudos, que aceleram, e o Sané já mostrou que pode ser tanto um meia por dentro, quanto o cara aberto, nesse jogo mais de estabelecer certas posições para abrir o campo, o Sané foi muito importante no City com o Guardiola, por exemplo. Já o Nagelsmann enxergava o Sané como um meia para atuar nessa faixa central, para jogar próximo ao Thomas Müller, para virar um meia por dentro a mais. Só que, evidentemente, vocês estão sentindo falta de algum nome aí, ou de alguns até, que a gente poderia citar opções. Por isso eu coloco nesse outro campinho opções. Você tem um João Cancelo que chegou para ser opção na ala, mas pode ser um lateral por dentro. Você tem, evidentemente, um Mané que pode ser 9, mas pode ser segundo atacante, pode ser ponta. Mas, acima de tudo, o nome que me chama a atenção é o Musiala. Porque o Musiala é um dos grandes nomes do Bayern na temporada. Foi um jogador que cresceu muito nesses últimos 2 anos e que não é exatamente esse ponta velocista para o jogo das transições, embora ele possa fazer isso. Mas o Musiala me parece muito mais um cara para ser esse falso ponta que vai virar um meia a mais, podendo partir do lado para dentro para explorar espaço reduzido, a enorme agilidade que ele tem com controle de bola para um drible curto, para ser um jogador mais de faixa central, mesmo que partindo do lado para jogar por dentro. E aí tá um dos grandes pontos. No 4-2-3-1 vertical, dos pontas agudos que aceleram pelos lados, o Bayern tem Sané, Coman, Gnabry, que é outro nome que precisa ser citado, como jogadores que se encaixam mais nesse perfil. Só que, se essa for a prioridade, a disputa passa a existir por dentro entre Thomas Müller e Musiala. E aí acho que vira um problema, porque são 2 jogadores que no time ideal do Bayern jogam lado a lado encostando num 9. Só que para isso o Bayern vai precisar ter 2 meias por dentro. E acho que aí tá um grande ponto pra gente prestar atenção no trabalho do Tuchel. Será que o Tuchel vai tirar espaço de um Musiala, que não tava 100%, ficou no banco porque tava voltando de lesão? Ok, mas pensando no time completo, com ele 100%, ele me parece um jogador para ser titular absoluto no Bayern hoje. E para isso, a gente vai precisar enxergar um outro funcionamento. Um caminho mais natural seria: deixa o Musiala como meia pela esquerda sem precisar ser esse ponta agudo, porque ele vai centralizar e vai liberar o corredor para o Alphonso Davies, que é um funcionamento que se aproxima mais do Bayern do Nagelsmann, quando a gente pensa nas características, nas funções, na ocupação dos espaços. Mas pode ainda assim ser um time mais vertical, se o Tuchel quiser replicar algo mais parecido com o Flick, embora nesse caso ele acabe tirando um dos jogadores mais importantes para essas transições, já que o Coman tem muita aceleração, drible, chegada, sabendo usar o lado, mas sabendo atacar em diagonal também. São características diferentes da do Musiala, que é um jogador mais técnico, que é um jogador com uma enorme leitura de espaço, com uma criatividade para o espaço reduzido, que é muito acima da média e até por isso é um dos principais jovens no futebol mundial atualmente. Então acho que essas, de uma maneira geral, são as primeiras impressões
de um Bayern do Tuchel, num jogo muito condicionado por uma falha que vai ficar para a história da rivalidade. Bayern e Borussia Dortmund tem uma rivalidade riquíssima que se acirrou muito a partir dos anos 90, e aí tem vários episódios muito marcantes, o Kung Fu do Oliver Kahn, a provocação lá do Matheus com o Müller nos anos 90, o Borussia Dortmund sendo campeão no Olímpico de Munique, o Borussia Dortmund do Ottmar Hitzfeld, que atingiu um nível absurdo e foi campeão europeu lá em 97. Então assim, você tem vários elementos de clássicos. Nos últimos anos, a rivalidade é muito mais marcada por episódios vencedores do Bayern. Afinal de contas, é uma década do Bayern de domínio e que, pelo resultado desse clássico, tende a haver um 11º título seguido. É claro que nesses anos a gente viu grandes momentos também, se a gente resgatar Klopp e Guardiola, se a gente resgatar momentos do time do Tuchel, e se a gente resgatar recentemente o golaço do Kimmich decidindo um confronto direto que encaminhou título também, muito provavelmente a falha do Kobel vai entrar para essa lista de capítulos marcantes da história da rivalidade. Muito provavelmente como o jogo em que a falha do Kobel transformou completamente o momento das equipes, abalou psicologicamente o Borussia Dortmund, abriu o caminho para que o Bayern passasse por cima do Borussia Dortmund, embora o placar até nem tenha sido do tamanho que poderia, mas que coloca o Bayern na frente, entrando numa reta final de temporada na Bundesliga, o que geralmente significa título do Bayern, né? Enfim, vamos esperar para ver, porque ainda tem campeonato pela frente, mas o Bayern deu um passo importante. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima.